Muito bem, estamos na nossa aula de número 67 e vamos ver talvez o artigo mais importante da reforma do ensino médio, o artigo 36, do qual muitos alunos leem de forma cursiva, acham que entenderam, não entenderam, quando vão para o dia da prova acabam errando questões aqui, porque realmente não entenderam, porque não tinham a base que nós já formamos até agora para entender o que está aqui. Então, o artigo 36, já de cara, para deixar claro, ele tem sua redação dada pela Lei 13.415 do ano de 2017. Se você vai fazer uma prova de concurso, precisa decorar o número dessa lei. Se você vai dar aulas para concurso, mais ainda, mais um motivo ainda para decorar o número dessa lei. Então, essa lei, ela trata da reforma do ensino médio, essa lei amplia a carga horária dos educandos no ensino médio, essa lei dá flexibilidade ao currículo do ensino médio, essa lei estabelece a edição das novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio que foram publicadas no ano de 2018, essa lei traz à tona a importância da BNCC na definição das competências para o ensino médio, ela trata dos referenciais curriculares, a elaboração dos itinerários formativos, que já mencionamos algumas vezes ao longo do nosso curso. Ela fala indiretamente, mas ela traz à tona a ideia do guia de implementação do novo ensino médio. Isso fica implícito aqui dentro da leitura dos artigos. Então, ela é da máxima importância. Começamos com a leitura do caput do artigo 36, que já conhecemos, porque há 3 aulas atrás estudamos ele em uma tabelinha comparativa com o artigo 35A. Vamos falar dos itinerários pedagógicos. Diz o 36, caput, de cabeça, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que os itinerários deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, os itinerários não são engessados e, eventualmente, em determinada área, talvez por falta de condições do sistema, um ou outro itinerário podem não existir. E quais são? São aqueles que você já conhece. Mas antes de chegar nele, vamos relembrar que o itinerário ele traz à tona a parte flexível do currículo. Não esqueça disso. É o itinerário pedagógico que traz o viés de flexibilidade do currículo no ensino médio. O itinerário pedagógico ele é o caminho, ele é a trilha de aprendizagem, são caminhos ou trilhas diferentes a serem escolhidos conforme o interesse e a aptidão do aluno. Isso é relevante para uma prova de concurso e eles produzem um grande impacto no mundo do trabalho do estudante, porque é ele que vai definir que tipo de competência o estudante será mais proeminente ou não. Perfeito? Então, lembrando quais são os itinerários: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Se eu acabar aqui, eu estou falando de itinerários? Estou. Mas também estou falando de áreas. Lembra do artigo 35A, que estabelece as áreas em que a BNCC deve determinar um aprofundamento? Mas lembra que eu também mencionei que em matéria de itinerários tínhamos um que não caracterizava uma área da BNCC? Pois é o inciso 5º, formação técnica e profissional. Toda a área de aprofundamento da BNCC é o itinerário pedagógico, mas nem todo itinerário é uma área, porque o inciso 5º, formação técnica e profissional, não está previsto no artigo 35A. Muito bem. Agora vamos nos remeter a um outro documento para explicar melhor o que está aqui. Que documento?
os referenciais curriculares, a elaboração de itinerários pedagógicos, os itinerários formativos devem atingir 4 objetivos. Eu falei itinerários pedagógicos, mas eu quis dizer itinerários formativos. Os IFs, itinerários formativos, devem alcançar 4 objetivos fundamentais. Segundo os referenciais curriculares, a elaboração desses próprios itinerários pelos sistemas de ensino. Cada sistema de ensino elaborará o respectivo itinerário. E os objetivos são, o primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica. Esse é o primeiro. Qual seria o segundo objetivo? O segundo objetivo está em consolidar a formação integral dos estudantes. O terceiro, promover a incorporação de valores fundamentais, que já mencionamos antes, inclusive, como a ética, a democracia, a liberdade e outros. E, por último, ampliar a visão de mundo do educando. Hammurabi, eu preciso ter uma noção desses referenciais curriculares à elaboração dos itinerários formativos só se estiverem expressos no seu edital. Aí você tem que ler eles no seu inteiro teor. Se eles não estão expressos no seu edital, isso aqui que eu estou te mostrando você precisa saber. Isso, no mínimo, você precisa saber. Perfeito? Muito bem. Seguindo adiante. Para que serve o itinerário? O itinerário formativo. Para que ele serve? Ele vai fazer o papel de um submarino. Ele proporciona submersão em determinadas áreas. Isso é um estudo mais aprofundado, um mergulho em determinadas áreas do conhecimento. Não adianta, não é para o aluno, em todos os campos, ser um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não, o ensino médio vai dizer que em determinada área desse oceano, esse educando ele tem que ser capaz de submergir e não ficar apenas na superfície. Então esse itinerário formativo, ele permite justamente essas áreas de mergulho. Isso é, um maior aprofundamento em determinado ponto do currículo a ser trabalhado, que pode ser na área de linguagens, que pode ser na área de matemática, que pode ser na área de ciências, ciências da natureza, que pode ser na área de ciências humanas e sociais aplicadas, ele pode mergulhar ali, ou que pode ser na área de formação técnica e profissional. Com ênfase aqui na formação técnica profissional, onde eu poderia desdobrar e acrescentar que esse mergulho na formação técnica profissional dar-se-á através de formação profissional reconhecida por meio de diploma, em curso listado no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Isso ao longo do ensino médio. Ele vai fazer o curso profissionalizante, ou curso de formação inicial, também chamado de FIC, para o desenvolvimento de competências relacionadas ao perfil profissional listado no Catálogo Brasileiro de Ocupações. Ou formação profissional ainda não reconhecida, formalizada com prazo de 6 meses. São 3 áreas, são 3 formas aqui, na verdade 3 formas de proporcionar um mergulho, um aprofundamento. Aonde? No 5º itinerário, que é o da formação técnica profissional. Como é que eu mergulho aqui? Através dos cursos que eu acabo de apresentar. Perfeito? Então isso aqui é o mínimo que se tem que saber. Você não precisa ir lá no Catálogo Nacional de Cursos, você não precisa ir no Catálogo Brasileiro de Ocupações, mas precisa saber que esses cursos estão lá inscritos, perfeito?
Parágrafo 1º. Saímos do 36 caput e iniciamos o parágrafo 1º do 36, que já vimos também a título de remissão, quando eu enfatizei as competências que deveriam ser desenvolvidas na BNCC para o ensino médio. O parágrafo 1º informa que a organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino vai regulamentar o trato com os itinerários formativos, levando em conta a sua realidade. Então, as áreas e habilidades e competências ficam a cargo de cada sistema para serem definidas. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 36 diz que a critério dos sistemas de ensino, sistema estadual, distrital, municipal, poderá ser composto itinerário formativo integrado. Que diabo é isso? Você deve estar pensando que você lê isso há 10 mil anos e não sabe. Então, primeiro, vamos lá. A critério dos sistemas de ensino, o Distrito Federal tem o seu, cada estado tem o seu, cada município tem o seu. Poderá ser composto itinerário formativo integrado que se traduz, olha a explicação, tá aí, na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum e no plural, dois itinerários formativos considerados os incisos 1 a 5 do caput, aqueles que a gente já mencionou. Não entendi, é muito mais simples do que você imagina. Componentes curriculares da BNCC, aqueles da formação geral básica, somados a mais de um itinerário formativo. Mais de um itinerário formativo, lembrando que os itinerários formativos estão previstos no próprio artigo 36, do inciso 1º a 5º. Esses componentes curriculares da BNCC, em matéria de competências que entram na formação geral básica, e mais de um itinerário formativo é igual ao que a gente vai chamar de itinerário formativo integrado. Dá um exemplo? Dou. Claro que eu dou. Veja aqui. Por exemplo, inciso 1 a 5º, só para te lembrar. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Muito bem. Quando eu tenho um currículo integrado, ele combina mais de uma área do conhecimento, podendo ainda ser complementado por formação técnica profissional. Então, no meu exemplo, eu vou fazer o de uma área do conhecimento, mas eu posso ter mais de uma, com a formação profissional. Ele é integrado quando eu pego a formação geral básica, FGB, aquela que tem que ter o quê? 1.800 horas ao longo de todo o ensino médio, e junto ela com um itinerário, matemática e suas tecnologias, por exemplo, e a formação técnica profissional. Eu acabei de integrar. Eu tenho mais de uma área, mais de um itinerário formativo. Eu tenho 2 e tenho 5. Matemática e suas tecnologias e formação técnica profissional. Nesse caso, eu acabei de fazer o que a gente chama de integração. Posso integrar de outras formas. Posso ter a formação geral básica, posso ter ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional que seja compatível com as ciências humanas que eu estou me aprofundando. Ele acaba de se integrar a parte profissional com uma das outras partes científicas. Ou posso integrar com mais de uma parte científica. Isso é o integrado que estamos mencionando no dispositivo. Perfeito? Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante a disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão o aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o caput. Perfeito. E é esse cursar mais de um
que pode proporcionar integração, se for feito simultaneamente. Perfeito? Muito bem. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação, com ênfase técnica e profissional, considerará o que é, Murabi? Primeiro, inciso 1, a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Isso é novidade? Não. Naquela aula em que eu falei das primeiras 5 novidades introduzidas pela reforma, eu mencionei que as aulas poderiam transcender o ambiente da sala de aula, incluindo vivências práticas. Aonde? No setor produtivo, em ambiente de simulação e outros espaços. Olha aqui. É exatamente disso que eu estava falando. E inciso 2, possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. A gente vai detalhar isso mais adiante, daqui a 2 a 3 aulas, quando eu falar para você da formação no curso técnico de acupuntura. Quando eu falar disso, a gente aprofunda aqui no parágrafo 6º, inciso 2, do artigo 36. Mas só para deixar aqui claro, pega um curso como acupuntura, você no curso de acupuntura tem uma determinada carga horária. Essa carga horária do curso de acupuntura, ela tem uma carga horária inicial que é só de shiatsu, ou shiatsu terapia. E uma carga horária final, que é a acupuntura propriamente dita. Quando você completar toda a carga horária de acupuntura, já recebe uma certificação, retifica. Quando você completar toda a carga horária inicial de shiatsu, porque ela é o início do curso, e a parte de só acupuntura é no final. Quando você completa a parte inicial, toda a carga horária de shiatsu, shiatsu terapia, você já recebe uma certificação para ir trabalhando com shiatsu, shiatsu terapia, enquanto cursa as aulas, a carga horária reminiscente, com as disciplinas específicas de acupuntura, para só no final do curso receber o certificado de acupunturista. Mas já ali, nas aulas iniciais, quando você completa a carga horária, primeira base de carga horária, que é a de shiatsu terapia, já recebe uma certificação que te habilita a trabalhar com shiatsu. Então esse é um bom exemplo que a gente aprofunda daqui a 2 aulas adiante. Perfeito? Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5º. O inciso 5º do caput, só lembrando, fala da formação profissional. É aquele itinerário que não é área, lembra? Que é a formação profissional. Então a oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput em áreas que não constem do Catálogo Nacional de Curso Técnico dependerá de sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial da formação. Então, vamos parar para pensar nas profissões modernas que estão dando dinheiro hoje. Por exemplo, o especialista em tráfego. Não estou falando de tráfego no trânsito. Estou falando de tráfego na rede, na internet. Aquele indivíduo que é contratado para fazer o teu produto bombar, o teu site bombar, porque ele sabe fazer uma campanha bem sucedida no Instagram, no Facebook e em outros meios, usando as ferramentas do Google Ads e outras. Esse é o especialista de tráfego. É uma profissão não reconhecida. O especialista, ele se auto-intitula especialista, mas não há nenhum reconhecimento. Não há uma faculdade, não há uma universidade do tráfego na internet. E aí vamos criar um curso técnico
onde o indivíduo estuda, nesse curso técnico, ele aprende tudo sobre tráfego. Esse curso não existe no catálogo nacional dos cursos técnicos. Esse curso não é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. Eu posso fazer esse curso? Posso criar esse curso se eu quiser. E oferecer ele como um curso técnico. Ali no ensino médio, para quem tem ensino médio. Então vamos partir da premissa que eu fiz isso e ofereci. E você se matriculou na primeira turma de operadores de tráfego na internet. Curso não reconhecido, curso que não está no catálogo. Então a oferta de formações experimentais é uma formação experimental relacionada ao inciso 5º, formação profissional, em áreas que não constem no catálogo de cursos técnicos, ela dependerá, a oferta, de sua continuidade. Eu não posso fazer uma turma de tráfego hoje, encerrar e não continuar. Se eu não continuar oferecendo essas turmas, você que investiu sua grana esperando que o seu curso fosse um curso reconhecido, vai perder seu dinheiro porque ele não será reconhecido por nenhum órgão. Então eu tenho que continuar oferecendo turmas de tráfego, dependerá para a sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, então eu tenho que continuar oferecendo turmas regulares para o Conselho Estadual reconhecer, no prazo de 3 anos. Esse é o tempo mínimo que eu tenho que oferecer. E da inserção, depois do reconhecimento, a inserção no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, eu tenho um prazo de 5 anos para inserir, contados da data da oferta da primeira turma, da turma inicial. Senão o teu diploma nunca vai ser reconhecido. Foi uma aventura pedagógica que pode até ter te gerado um bom dinheiro, porque tu aprendeu muito e está fazendo dinheiro com o tráfego na rede, mas o teu certificado ele não vale diante do Estado. Ele pode valer diante do mercado, mas ele não vale diante do Estado. Perfeito? Muito bem. Seguindo adiante, entramos aqui no que a gente acabou de ver, só que de uma forma gráfica. Formação técnica profissional, ela ocorre através de FIC, né? Curso de formação inicial ou continuada, conforme o Catálogo Brasileiro de Ocupações. Habilitação profissional técnica de nível médio, ela pode ser dessa forma, ou pode ser ainda através de formações ainda não reconhecidas, com prazo de 6 meses a 5 anos, para inclusão no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então isso aqui só detalha um pouco mais o que a gente acaba de ver como conceito de formação técnica profissional no parágrafo anterior. Seguindo adiante, o parágrafo 8º, estamos quase acabando a aula. A oferta, diz o parágrafo 8º, de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, já sabemos o que é, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente, por isso o destaque, pelo Conselho Estadual de Educação. Se for aqui no Distrito Federal, seria o Conselho Distrital de Educação, e homologada pelo Secretário Estadual de Educação, e certificada pelos sistemas de ensino. Temos 3 informações que em matéria de prova são uma bomba. Todo mundo erra aqui. Que você lê e o aluno não vai fixar. Lendo ele não vai fixar. Você vai usar esse gráfico aqui para ensinar para o seu aluno e para você mesmo fixar, porque se bobear nem você fixou. Essa oferta ela é aprovada previamente. Aprovada previamente por quem? A oferta que a gente acabou de mencionar aí no parágrafo 8º. Ela é aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação. Depois, ela é homologada. Homologada por quem? Pelo Secretário Estadual de Educação. Acabou? Não, claro que não, porque havia um terceiro elemento. Certificação. Ela será certificada. Certificada por quem, Hammurabi? Pelo sistema de ensino. Então volta. Aqui, olha, o povo lê e não acerta nada em prova. A oferta de formação técnica e profissional, a que se refere o inciso 5º,
do CAPT realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, ela deve ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação. Aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário e certificada pelo sistema. Então, tudo aí, ó. Aprovada previamente pelo Conselho, homologada pelo secretário de Educação e certificada pelo sistema. O que você acha que o examinador vai fazer na prova? Vai misturar tudo. Vai dizer que tem que ser aprovada previamente pelo secretário de Educação. Vai dizer que tem que ser homologada pelo Conselho Estadual de Educação, por exemplo. Vai dizer que tem que ser certificada pelo secretário ou aprovada previamente pelo sistema. Vai misturar tudo que está aqui. Se o aluno não consolidou esse conhecimento, ele vai perder. Ele vai perder a questão. Então retoma. Aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário, certificada pelo sistema. Tem que decorar. Tem que ler várias vezes. Aprovada previamente pelo Conselho, homologada pelo secretário, certificada pelo sistema. Aprovada pelo Conselho, homologado pelo secretário, certificado pelo sistema. Até guardar, porque na prova mistura um com o outro. Ah, tem que ser certificada pelo Conselho Estadual de Educação e homologada pelo sistema. Não, pelo amor de Deus. Muita ênfase, principalmente nesse gráfico, porque ele explica o parágrafo anterior e é nele que o aluno tem que se prender, perfeito? Parágrafo 9. Parágrafo 9, perdão. Parágrafo 9. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional. Esse certificado com validade nacional emitido pelas instituições habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja uma etapa obrigatória. Muito legal. Então, de uma forma gráfica, porque o gráfico sempre é bom, né? Esquematizar sempre é bom, as instituições de ensino emitirão certificados e esses certificados terão validade nacional. E eles habilitam o indivíduo ao prosseguimento dos estudos, perfeito? Nunca deixa de usar os esqueminhas, eu disponibilizo eles justamente para fomentar o seu aprendizado e para ajudar ao teu aluno. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de crédito com terminalidade específica, igualzinho na faculdade. Igualzinho na faculdade, com pontos, módulos e créditos. Como você cursa lá, o ensino médio pode ser feito assim. Além das formas já previstas no artigo 23. Você lembra delas? Eu trago para você o gráfico que utilizamos no 23. Então, podemos ter a organização do conteúdo do ensino médio em módulos, dispostos em sistemas de crédito, com terminalidade específica, do mesmo jeito que é feito na faculdade, além de utilizarmos as formas previstas no artigo 23, onde a gente pode organizar em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclos, em alternância regular de períodos, em grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios. Além de tudo isso, temos os módulos com o sistema de créditos ou sistema de pontos que podemos utilizar. Perfeito? Muito tranquilo. Parágrafo 11, finalizando. Para efeitos de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. A primeira seria a demonstração prática e a segunda, a experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Traduzindo, estágio. Essa palavra estágio não está na legislação não, fui eu que coloquei aí. Perfeito? Então, fechando aqui, o inciso
3º do parágrafo 11 ensina que as atividades de educação técnica oferecida em instituições de ensino credenciadas também são outra forma, e também cursos oferecidos por centros ou programas educacionais. No inciso 5º temos os estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. No 6º, os cursos realizados por meio de educação à distância ou presencial, mediada por tecnologias. No inciso 6º, temos a figura das metodologias, as chamadas metodologias ativas. Isso mesmo, elas aparecem aí no inciso 6º do parágrafo 11. E por último, o parágrafo 12, fechando a aula, as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas. Para isso, entra aí o orientador educacional. Escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. O principal responsável disso é o orientador educacional. Aqui fazendo uma rápida remissão, só para você complementar. Volta aqui primeiro. Então, orientar na escolha das áreas. Que áreas? Aquelas que vimos no artigo 36, que também chamamos de itinerários formativos, perfeito? Então a remissão está aí, você já a conhece. Na próxima aula, vamos aprofundar um pouco mais sobre a reforma do ensino médio. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.